recebendo aqui o amigo Ari Amorim, presidente do PSOL de Serra Talhada. A gente está abrindo espaço para todos os presidentes de partido para falar como é que tá a organização, né? De cada legenda para as eleições municipais. Ari, seja bem-vindo, meu querido, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no nosso programa, para a gente falar um pouquinho de política, né? Falar um pouco também a respeito de como o PSOL, né, está se preparando para essas eleições municipais. Seja bem-vindo. Tony Alencar, boa tarde ouvinte do programa justamente Sertão Notícias, né? E o companheiro aqui na Sonoplastia, é uma alegria imensa estar aqui nesse momento e aceitei de imediato o convite. Estamos aqui pra gente trabalhar, conversar e fazer um pouco, né, acontecer essa política, movimentar essa política em Serra Talhada. Muito bem. Ari, eu estava conversando com você em off, né, quando a gente fez o convite, e você falou que foi reconduzido, né, para a presidência do partido do PSOL, né? E como é que a legenda está se organizando? A gente sabe que os partidos precisam, né, montar suas chapas, né? Ter no máximo 18 candidaturas, né? Na chapa, e dessas 18 tem que ter as 30% de mulheres, né? Que são, no caso, seis mulheres tem que estar dentro daquela chapa. Como é que o partido está se organizando realmente para concorrer às eleições? Está fazendo para também trazer pessoas, né? Filiados. Nos conte um pouco sobre isso aí, como é que anda o partido? Pronto, veja, o partido, o PSOL, ele tem toda uma característica de ser um partido socialista, democrático e popular. É um socialismo, de fato, participativo, construtivo, e nós tem obrigatoriedade para cada período fazer o que nós chamamos de plenária popular. Essa plenária popular aconteceu no meado de novembro, aonde a gente elegeu em 97%, né, a direção do nosso partido. E estamos agora nos chamados arranjos de composição da diretoria e vamos organizar a posse logo após o carnaval. Dizem que as coisas acontecem mais depois do carnaval, né? Mas de toda forma a gente está organizando essa parte mais burocrática, mais orgânica do partido. Com relação aos pré-candidatos, que ninguém é candidato, mas pré-candidatos, outro período, né? Há 3 anos e pouco atrás, nas eleições, quase 4 anos atrás, a gente apresentou os pré-candidatos. Inicialmente eram 16, depois foi baixando para 14, ficou em 12 por questões da própria legislação e também disponibilidade. De forma que a gente tinha a maioria mulheres, né? A gente não tem a dificuldade de colocar mulheres. Obviamente a gente quer colocar uma chapa competitiva, uma chapa em que as pessoas possam de alguma forma participar da vida política de uma maneira protagônica, mas que o partido também cresça no município. E quando se faz, por exemplo, uma coligação, o objetivo é que todos cresçam juntos. Se não cresce na mesma proporcionalidade, na mesma dimensão, mas minimamente os partidos passam a ter espaço para para construir e crescer junto e apresentar também seus projetos, suas propostas, porque cada partido tem isso. Então, a gente já tem aí vários nomes que estão vistos, alguns já estão nas mídias aí correndo e outros estão nos procurando, né? Então a gente vai estar já com essa propositura de organizar essa parte burocrática, que nasce desde o momento da posse, e aí a gente vai fazer um momento também de um ato político também para lançar. Nós temos pré-candidato a vereadores, a vereadora, temos pré-candidatos a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, a gente tem o conjunto. O pessoal não tem dificuldade e nós não temos medo nem vergonha de disputar uma eleição. Quem é o pré-candidato de vocês à prefeitura? Nós temos, né, posso dizer de mão que a gente tem alguns pré-candidatos, mas temos o nosso companheiro, por exemplo, o doutor Luiz Pinto, que é uma pessoa muito querida, está afiliado ao partido, afiliado há um bom tempo já, participou da plenária, participou dos momentos do partido e é uma pessoa que a gente conhece pelas proposituras, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, tanto do ponto de vista como médico. Nós temos uma similidade, uma aproximação muito querida com o doutor Ilo Melo, que também nos colocou assim, se engraçou, e há uma possibilidade de um diálogo. Tem outros que a gente está aguardando com mais tranquilidade, né? E até meu próprio nome ser um nome a disputar. Você também está cogitando colocar também seu nome? O partido pede para colocar. Na última conversa a gente diz assim, vamos colocar os nomes, a gente coloca os nomes, né? Até o Etinho também, que como filiado estava lá colocando também. Então é um partido democrático. Depois é que a gente, no próprio diretório, na própria executiva, a gente vai dar o direcionamento, mas assim, com muita firmeza e com muita tranquilidade, nós já temos um pré-candidato que diz, pode colocar
colocar, até já autorizou colocar o nome dele como pré-candidato, o doutor Luiz Pinto, né? Muito que bem. Claro que quando ele for chamado e conversar, ele ao legislativo ou ao executivo? Ao executivo, ao prefeito de Serra Talhada. É claro que aí... Inclusive a informação que é em primeira mão, viu? Perfeitamente, Então, olha aí, doutor Luiz Pinto, urologista muito renomado aqui na cidade, colocando o nome dele também à disposição para o executivo através da legenda do PSOL. Então, nós temos aqui uma relação muito boa, positiva com a federalização entre PSOL e rede. Isso. Então a gente está sempre conversando sempre com o Caio e tal, né? A gente buscou diálogo com o poder local, mas até o momento a gente não foi atendido, até o momento a gente não foi respeitado, até o momento não há diálogo, né? Teve uma conversa com o Breno, doutor Breno, mas uma conversa que não progrediu. Depois de 3 anos e pouco, a gente foi provocado mais uma vez. A gente provocou várias vezes porque a gente quer o diálogo. Afinal de contas, nas eleições passadas, nós fomos aqueles aliados de primeira. Não fomos o aliado que está começando agora, ou que está chegando agora, ou que vai por algum tipo de conveniência. A gente era aliado de primeira e ficamos até o final e aguardando esse diálogo, aguardando essas composições, essas construções, e a gente até hoje não foi nem sequer, né, atendido nas nossas reivindicações, nem do ponto de vista verbal, nem do ponto de vista das articulações de outras autoridades, como vereadores, empresários, pessoas próximas ao poder público local, e que não foi atendido. E muito menos até numa relação de formalidade, que é através de um ofício que uma agremiação partidária manda para uma outra instituição, e a instituição tem que dar pelo menos um retorno de sim ou de não, ou de talvez não existe. Então tem que ser o sim ou não. E até agora foi sempre o não. O pessoal então está insatisfeito porque vocês fizeram parte da base que elegeu a prefeita Márcia Conrado, né? Nas eleições de 2020. Então hoje o partido está insatisfeito com o tratamento. Perfeitamente. É um tratamento que não se faz, porque na relação política ela se constrói com a boa vizinhança, com cordialidade, com atenção, com ouvir o outro. A capacidade de ouvir. Santo Agostinho, grande doutor da Igreja Católica, ele diz assim: nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é sinal de ouvir mais e falar menos. Mas as pessoas nem falam e nem ouvem o outro lado da história. E também a cada moeda existe 2 lados. Então é bom ouvir os 2 lados. E a gente se colocou à disposição em inúmeras vezes, chegando ao ponto de a gente se sentir um pouco ridicularizado a sair atrás de ficar cavacando ou convocando ou tentando um diálogo que não existiu e que não existe. Ou seja, nós não fomos respeitados. Nós temos um alinhamento nacional com o PT. Isso é inegável. A gente tem um alinhamento nacional no Congresso. É tanto que a gente não quis cargos do governo, mas quis compor com o governo do ponto de vista para passar os projetos que foi aprovado nas urnas, que é os projetos populares, aqueles projetos. Inclusive tem até agora, Ari, tem até um aceno muito significativo do PT com o PSOL em São Paulo, né? Sim. A pré-candidatura de Boulos, né? Que é do PSOL, e que o PT tirou, né? A candidatura vai compor como vice, né? Justo, mas aí temos que olhar um pouco a história. O próprio PSOL a nível nacional não se lançou candidato a presidente. Isso, a gente foi de corpo e alma para apoiar o camarada Lula, para poder entender que a gente estava num momento crucial da nossa história, né? E não poderia mais ter divisão, nem cisma, e muito menos nenhum tipo de cisão. Era preciso que a gente pudesse clinicamente um olhar mais aglomerador, mais aglutinador, mais articulado com os movimentos sociais e populares, e o governo Lula, que está fazendo um excelente governo nas várias áreas sociais. Eu sou da ciência social, então compreendo e acompanho essas áreas sociais. Você vê hoje as pessoas com os olhos brilhando porque tem uma percepção melhor de que um governo que se olha para a população. É importante olhar para todos, mas não pode deixar aqueles que estão, vamos dizer, à mercê de qualquer tipo de esmola ou de ajuda. A exemplo aqui de Serra Talhada, nós temos um grupo significativo e crescente cada vez mais, desde os governos passados, que estão na rua, moradores que estão de rua, morando na rua e estão ao alcoolismo. Ou seja, eu conversando com ele, consegui levar 2 para o Boa Nova. Então imagina uma estrutura de uma secretaria que tem de poder executivo para poder fazer abordagem psicossocial, para fazer com que esse pessoal chegue. Não é só ter uma casa de apoio e oferecer um café ou uma janta ou mesmo uma dormida. É preciso
preciso fazer com que esses moradores tenham dignidade do ponto de vista de uma inclusão e de até uma espécie de um tratamento mais intensivo, que a gente chama assim de desintoxicação, por exemplo, para poder eliminar as toxinas do alcoolismo e ele poder realmente respirar com vontade de mudar, porque muitos dele, ou a maioria dele, todos eles não querem estar morrendo aí em praça pública. Então, eu acho que cuidar de gente e cuidar de pessoas é também olhar para essa população desassistida. Ô Ari, você falou no início aqui, inclusive, vocês têm uma federação, né, com a rede, né, com a rede sustentabilidade. Nós recebemos aqui o Rede, né, na semana passada, falando que está de corpo e alma, né, dizendo assim, no modo popular, para a reeleição da prefeita Márcia Conrado. E aí quando você coloca que o pessoal está tendo dificuldades, né, para lidar com o governo, que não teve aí não foi ouvido e não está tendo nenhuma participação, né, no governo, não está sendo escutado, como você colocou. Como é que fica então para vocês montarem uma chapa Rede e PSOL, porque vocês vão ter que lançar uma chapa conjunta, né, por conta de uma federação? Justo. Como é que fica esse imbróglio, né, entre o PSOL e a Rede? O Rede quer a reeleição da prefeita Márcia e vocês estão não contra o governo, mas insatisfeitos, né? Vamos colocar assim. Como é que fica então esse posicionamento? Justamente, boa pergunta, porque é uma delicada administração e burocrática do ponto de vista da legalidade, porque a Rede e o PSOL está junto a nível nacional. Isso. É uma federação que leva um tempo para poder, depois quiser mudar, tomar outro rumo. Tem um prazo, 10 anos. Então, veja, aqui nós falamos com o Caio várias vezes. E Caio, que estiver me ouvindo agora, ele é testemunha. E ele disse assim: não se preocupe que eu vou te articular com a prefeita para a gente sentar junto, Rede e PSOL. Isso foi em meados do ano passado, lá para trás. Depois tentou-se em outubro, novembro, tentou-se em dezembro, tentou-se em janeiro, ou seja, é brincadeira, termina a eleição e ainda está se tentando. Eu acho que boa vontade ele tem, sim, articulação ele pode ter feito, tentado, conversado, e aí diga de passagem que vários vereadores tentaram também apenas um diálogo, apenas que ela ouvisse a direção do PSOL, e não ouviu. Então, fomos também conversar com vereadores, e vereadores que são da base, que são da liderança, e que são dizendo o seguinte, até presidente de Câmara dizendo, não se preocupe que aí vai, secretário, pessoas de alto escalão, que poderia dizer assim: prefeita, vamos sentar com o pessoal do PSOL, porque na hora H, quando a gente chamou ele para apoiar a nossa, vamos dizer assim, a nossa eleição, elegendo a senhora, eles não vieram com os candidatos, tiveram alguma dificuldade, porque a gente tem alguma dificuldade de coligação, não com o PT, mas com os outros partidos que representam a direita desse país. A gente tem essa dificuldade, e a gente tem essa dificuldade daqueles partidos bem conservadores, e aí isso é normativa de programática do estatuto do partido, então a gente tem que respeitar também, senão vem, mas a gente ficou o tempo todo, né? Vocês imaginem que o material que fizemos, o material que foi recebido, a gente dedicou nos 4 cantos da cidade, buscando pedir voto para a prefeita. Mas assim, se a pessoa não quer você perto, né? Minha mãe já dizia que quem muito se baixa, o fundo das calças aparece. Então, se não está querendo que a gente esteja próximo, por que a gente vai obrigar uma proximidade? Se a gente vai buscar o diálogo, vai buscar a conversa de forma legal, de forma oficial, de forma articulada, com liderança, com todo mundo pedindo. Falta pedir a quem agora? Ao bispo e ao Papa, para poder ter uma aproximação? Eu acho que isso não é justo, o que fizeram e o que se comprometeram fazer com o pessoal nessa construção de diálogo, que até agora não houve, né? Então, eu respeito, não estou falando mal aqui da prefeita, não estou, inclusive o Caio, Kaique, né? Que faz parte lá, vou citar o nome de forma também respeitosa, ele, e por 3 ou 4 vezes, tentamos, não se preocupe. O prefeito disse que vai sentar tal dia. Esse tal dia nunca chegou e a gente fica insatisfeito, porque se não quer atenção, a gente primeiro não precisamos de obrigatoriamente nos receber. Se não quer receber nem oficialmente, que é uma atribuição legal do ponto de vista da Constituição, e nem pela amizade e pelo companheirismo que a gente construiu e a parceria que a gente tem a nível nacional. E quando você falou lá, estão apoiando o Bolo, né? Lá, ótimo, estão apoiando São Paulo Bolo, mas Bolo e todo o pessoal retirou a candidatura nacional, se manteve como Lula pediu para deputado federal, e aí ele fez todas
acordos possíveis para a gente estar junto. E o próprio Bolo, como pessoal, foi fiel e continua sendo fiel ao companheiro Lula a nível nacional. Agora, a gente tem dependências, a gente não é um apêndice do PT, a gente não é uma parte que tem que estar ou tem que estar. Aonde o PT vai, vocês têm que ir atrás. Não nessas circunstâncias. Em circunstâncias outras de programa, de projetos, de olhar para a população. Eu vejo que o pessoal ele vai muito, se for algo que seja para defender a esquerda, né? E realmente for um projeto que seja interessante, o pessoal sempre faz esse apoio, né? Se for mais uma união das esquerdas. Isso, né? você vê, por exemplo, os movimentos sociais, você vê, por exemplo, no Congresso, o pessoal tem enfatizado, tem acionado o Ministério Público, acionado o Poder Judiciário, tem buscado fazer a coisa acontecer, e é uma bancada que, simbolicamente, a gente foi o partido que mais cresceu ultimamente, mas também é uma bancada pequena, de detrimento dos partidos grandes que temos aí. Mas a gente está ali com a fidelidade, com o companheirismo. Então, veja, se o segredo é o escutar o outro e não há capacidade da escuta, e eu sei que esse reclamo não é só meu, não, esse reclamo é de muitas lideranças de Serra Talhada. Se você não tem a capacidade de ouvir o outro, como você tem a capacidade de administrar um município de tão grande dimensão que é Serra Talhada? Fica difícil, pode administrar, mas administra de forma unilateral e não bilateral. Me diga uma coisa, ainda há tempo, no seu ponto de vista da prefeita e seu grupo sentar com o pessoal, recebê-los para resolver, ou você acha que já está tarde demais e o pessoal vai realmente tentar aí fazer colocar, como você já colocou o nome aí do Dr. Luiz Pinto, né, como um nome à disposição para uma pré-candidatura à prefeitura de Serra Talhada, é prego batido, ponta virada, que não tem mais solução, ou ainda dá tempo de uma conversa? Eu sou o representante do PSOL e também representante a nível estadual do PSOL e regional, mas não significa que eu tenha a última palavra. Entendi. A minha satisfação pode ser até maior do que o partido como um todo, mas segue essa orientação minha no sentido de que a gente vem tentando. É a mesma pergunta que eu posso devolver ao caro jornalista e radialista, dizer o seguinte: começou a administração lá atrás, né? Há 3 anos atrás, e deu 1 mês. Depois passou mais 1 mês, mas a gente já está agora com 3 anos e pouco, ou seja, essa espera é espera do desesperançar, como diz Paulo Freire? Não. Essa espera é a espera do desprezo. Entendeu? Do desprezo que a prefeita tem com relação ao pessoal. É a espera da exclusão que se tem. Então, como a gente vai poder abrir portas se a gente está tentando abrir porta desde o início do governo? Respondeu a pergunta, viu? Fica difícil, entendeu? Eu acho difícil. Porque claro, a gente não tem a última palavra e nem é tão arrogante para dizer que não senta para conversar. Nós sentaremos com várias lideranças, com vários candidatos a prefeito. Nós temos outros pré-candidatos a prefeito aí. Isso. Candidato não tem nenhum ainda, não tem nenhum candidato. Nós estamos nas pré-candidaturas. Nós temos pré-candidatos, esses pré-candidatos que tiver e nos chamar para conversar, nós vamos chamar. Tá aberto então para conversar com o grupo do ex-prefeito Luciano Duque, com o grupo de Sebastião, né? Com o grupo da prefeita, para conversar a gente não tem dificuldade, não, a gente não travou nenhum diálogo, não. Pelo contrário, a gente é um grupo de diálogo, é um grupo que procura, é um grupo que não só procuramos individualmente e coletivamente, mas pedimos ajuda às lideranças e à base do governo. E o próprio base do governo disse assim: eu não estou entendendo porque a prefeita ainda não quer sentar. Aí a gente entende que não quer, e aí a gente respeita também, né? A gente não vai ficar atrás, eu não gosto de ficar atrás de quem não me quer por perto. Então, se não quer por perto, nem o PT, nem o pessoal, nem pronto, já falei com o presidente do partido, já conversei com o pessoal, ou seja, o que é que está faltando, né? E as pessoas às vezes estão no partido que não tem suas características de militância, né? Não tem suas características de vivência, né? É diferente que quem me conhece, que fui vereador aqui, fui candidato a deputado estadual, deputado federal, candidato a vice-governador, sabe minha trajetória, sabe que o meu trabalho é dia a dia como assistente social, como professor, como psicanalista. Então, eu estou trabalhando, eu estou vivendo a vida como membro da igreja, como um catequista, estou fazendo meu trabalho, minha militância social. Agora, nada impede, né, de conversar e sentar. É simples, e é simples a pessoa chegar assim, né? É dizer assim: olha, não é possível, não queremos conversar. Obrigado,
É correr de 1 minuto, não tem problema. Se não é possível dialogar, então fica difícil de conversar. Quem não tá nos recebendo e não tá querendo, não somos nós, não. Por isso que a pergunta deve ser mais para a prefeita. Ô Ari, quem tá... Todo o respeito que a gente tem a ela, o seu esforço dela, a simpatia, o carisma e tudo. Mas é preciso que a gente tenha diálogo respeitosamente. Aqui não estou falando mal, não estou degredindo, nem esculhambando, nada. Estou buscando uma harmonia. Okay. Inclusive, quando um dos companheiros do partido fez algumas colocações, eu fui o primeiro a ir pro rádio, lá na Rádio Vila Bela, para poder desmistificar e tirar que nós, o partido, não concorda. Então, a voz é da direção e da representação legal. Ari, o Fábio Oliveira, né, diz que é pré-candidato a vereador pelo PSOL lá em São José do Belmonte, né? O Fábio Oliveira, você conhece? Sim, conheço o Fábio. O Fábio é uma figura maravilhosa. Parabéns, Fábio. Você está aí conosco. Obrigado aí pela sua intervenção. O pessoal lá tá com quem lá? O pessoal lá tá lá em Belmonte. Aproveitando que nós temos audiência grande lá. Tá com o Jean, né? O Cícero Jean e com o Fábio e um grupo lá. Tem alguma pré-candidatura a prefeito lá? Lá vai ter ou pré-candidatura a prefeito ou também vai fazer se uma composição. Porque né? é o seguinte, às vezes quando a gente sai sozinho também, a gente divide muito, né? E às vezes favorece um grupo. A gente pode de repente não dividir muito e favorecer a disputa de forma mais acirrada, mais democrática, mais participativa. Mas que medo e vergonha a gente não tem. E coragem a gente tem até demais. Quem me conhece sabe, eu saí candidato a vice-governador. Então, veja, eu não posso sair candidato a prefeito aqui, o Luiz Pinto não pode ser candidato, o nosso companheiro do doutor Hilo não pode vir numa diálogo que a gente fez e fazer, e tantos outros professores e mulheres, companheiros como Ceissa, como Lurdinha, como Sandra, como tantas pessoas que temos. Então a gente abre o leque, né? O Etinho, enfim, todos aqueles que estão ao redor do nosso círculo de amizade, de companheirismo e de aliança partidária. Muito bem. Quem está lhe mandando felicitações ao amigo, né? Eric Inácio está mandando um abraço para você também, tá aqui. Obrigado, devolvo o abraço, companheiro. A gente já está aqui no finalzinho da entrevista, apenas a gente está fazendo a mesma pergunta para todos, né? Quem então tem interesse, né, no campo de militância do PSOL e quer se filiar, né? Ainda tem esse prazo que pode se filiar, né? Para novas filiações. Como é que faz para entrar em contato com o partido aqui em Serra Talhada? A gente está abrindo esse espaço. É a parte do merchan, viu? Para vocês chamarem aí quem quiser fazer parte do partido. Eu agradeço muito a Rádio Cultura, o programa Sertão de Notícias, a você, Tony, ao nosso, né? João Lucas, que está aqui, e agradeço a todos os ouvintes e as pessoas que acompanharam de alguma forma. Então, veja, esses espaços é de excelência, e quem ajuda a democracia a crescer e sair dessa situação que nós vivenciamos no dia 8 de janeiro do ano passado, é justamente os meios de comunicação sociais que têm a responsabilidade, o compromisso e a legitimidade em socializar o debate, para não ficar uma coisa restrita a um determinado grupo. Parabéns a vocês aqui do Sertão Notícias. Quero lembrar, como outros programas que certamente Bloco vão fazê-lo. Agora, tem o telefone, é o 988284131, repetindo, 988284131. É fácil também entrar, né? A gente entra em contato comigo e com qualquer pessoa do partido. Tem várias pessoas solicitando filiações, né? A gente tem nomes, né? Inclusive para colocar, um já pode dizer assim, pode anunciar, eu tô seguro do que eu quero. Aí a outros a gente não anuncia porque nesse período agora acontece também parecendo uma espécie... É uma cooptação, né? Isso, a palavra correta é essa, eu tava procurando. Cooptação. Tem muito. Chega lá no ontem também o Podemos não quis dizer ninguém não, aqui não. Isso, mas diz assim, sabe o quê? Diz assim, lá, aí diz assim, com maldade, Ari vai dar o quê a você? Eita, ou seja, ele não tem nada para dar, ele não tem nem para ele. Como é que você não vai venha ficar com a gente, que a gente tem isso e promete um céu que não existe, é uma mentira, é uma fake news, e aí cria uma desavença nesse sentido. Mas aquelas pessoas que seguem essa mentira e esses fake news, a gente não acha ruim, não, acha bom, porque as pessoas ou é consistente da militância social e socialista popular, ou então não está com a gente. Quem é igual o texto bíblico, né? Quem está comigo tá comigo, quem não está comigo está contra a mim. Então, veja, é importante lembrar de que nós abrimos esses precedentes. Tem várias pessoas, professores, pedindo filiação e a gente está fazendo filiação. Fizemos agora em novembro bastante. Então a gente tem mais de 400 e tantos filiados aqui em Serra Talhada. Só em Serra Talhada? Só em Serra Talhada. Um número muito bom. A gente está querendo
cultivando e cativando cada vez Muito mais bem. esses que estão mais próximos da gente. Temos um grupo de pessoas empoderadas e queremos apresentar no dia pessoas de associações, de movimento, e queremos. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu posso estar com você e você candidato, mas quero apoiar tal candidato. A gente vai tentar trabalhar de maneira que dê certo para todo mundo, mas também não podemos fazer aquilo que não é permitido pelo estatuto. Mas aqui estamos colocando à disposição, e quem quiser se filiar ao PSOL é um partido combativo, é um partido socialista, é um partido comprometido, é um partido que tem história, né? Se lembrar a história de Luiz Helena, lembrar a história do Babá, né? Aqui no estado, João Arnaldo, que foi candidato a deputado estadual, agora em Salgueiro, Plínio Arruda Sampaio, que foi candidato a presidente, vários companheiros, o Alencar, enfim, seu parente, Chico, né? Chico Alencar, é uma figura excepcional, né? Nossa Sâmia, né? Então, Sâmia Bonfim, Sâmia né? Bonfim, que aconteceu aquela tragédia com o irmão dele, com o irmão dela, mas assim, que ela é uma pessoa guerreira, e tem a nossa indígena, né? A Guajajara, que é também do Ministério. Então, o João Arnaldo e tantos outros companheiros, hoje o Samuel na presidência do Partido Estadual. Então, essas pessoas e essas figuras, eles têm nos ajudado nessa construção, e a gente acompanha vários outros municípios, a exemplo de Belmonte e outros municípios também. Muito bem. Ari, a gente ficou sem tempo aqui, que ainda tem um intervalo. Muito obrigado, amigo, e a gente vai continuar ouvindo os partidos, né? Vai continuar também abrindo esse espaço para discussão da política serra-talhadense, e logo a gente convida novamente o pessoal para estar aqui, para a gente debater quando a gente já tiver aí candidaturas, né? Já a gente tiver num processo eleitoral de fato, a gente vai estar inserido nesse processo, e lhe agradecer, viu, pela disponibilidade. Eu também agradeço esse espaço, e quando você fizer a rodada agora com os pré-candidatos, a gente também traz o nosso pré-candidato aqui. Muito bem, vamos trazer. A gente vai fazer esse debate, vamos ter a posse logo após o carnaval, e aí vamos convidar também o meio de comunicação, e vamos fazer essa cobertura. A gente vai estar presente, e convidar os possíveis aliados também, e aqueles que querem se aproximar da gente, com grande alegria. Muito bem, um abraço, Ari Amorim. Vamos pro intervalo, a gente volta já, não sai daí.